trataremos no primeiro momento do chamado de Mateus, feito por Jesus. E o engraçado é que, nas minhas últimas apresentações, é, de certa maneira, eu tratei de alguns chamados em todas elas. Então, talvez seja porque o chamado de Jesus, ele atua em nossas vidas sempre, né? E normalmente a gente não obedece a esse chamado, normalmente a gente não cumpre o nosso dever de seguir ao Mestre Jesus Cristo. Então, esta mensagem, antes de mais nada, ela serve como um aprendizado para todos nós, né? Sobretudo para mim, mas para todos nós, na condição de trabalhadores de Jesus Cristo, com todas as nossas limitações que nós temos, obviamente, mas que precisamos nos concentrar nos chamados que acontecem, feitos por Jesus para nós, de uma forma diferente, obviamente. Não estamos aqui nos comparando aos discípulos, obviamente que não, mas todos nós, de alguma maneira, somos chamados pelo Mestre em várias ocasiões, e mesmo assim nós não seguimos ele da maneira adequada, a meu ver, e o nosso histórico reencarnatório, a nossa bagagem intelecto-moral evidencia isso, evidencia que nós não obedecemos aos chamados que tivemos em várias circunstâncias de nossas vidas. Mas, enfim, seguiremos tentando aprender de algum modo. Primeiro ponto, como eu disse, é o chamado de Mateus. Eu vou me ater basicamente, no primeiro momento, à passagem deste episódio em Marcos 2, 13, 14. Saiu outra vez para a beira-mar, e toda a multidão vinha a ele, e ele lhes ensinava. E quando ia passando, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Levantando-se, ele o seguiu. E aí o pastorino aqui traz até uma figura para retratar este momento na obra dele. E vamos seguir com o nosso estudo de pastorino. Ao sair de casa, caminhando pela rua, Jesus Cristo, ele passou diante de uma coletoria de impostos, e estava lá sentado o chefe dessa coletagem de impostos, sentado à mesa, que era o Mateus. É o coletor de impostos. Os romanos, eles denominavam publicanos, ou seja, eram agentes de tributos, eram agentes do tesouro público, e consistia na função, basicamente, de comprar do governo a condição, o direito de cobrar os impostos da população, pagando antecipadamente para a coroa, para os romanos, do seu bolso, a importância que os romanos entendiam como razoável para que fosse cobrado daquela população, e aí eles antecipavam este valor e ficavam com a condição, ganhavam o título, ganhavam o uso de poder cobrar estes valores de tributos, de impostos de toda a população. E normalmente esta atividade ela conseguia exorbitar, e era por isso que ela era exercida por eles, era ainda assim uma atividade lucrativa para todos eles, embora tivessem de pagar estes valores antecipadamente aos romanos, mas mesmo assim não deixava de ser uma atividade lucrativa, porque os valores, obviamente, eram cobrados de forma exorbitante da população, a população, e isso gerava algum enriquecimento maior ou menor, a depender do seu nível de atuação, a depender do seu âmbito de atuação, do seu espectro de atuação, mas gerava normalmente um superávit bastante considerável. E gerava também, obviamente, um desagrado na população, porque ninguém gosta de pagar imposto, sobretudo quando não consegue se visualizar um retorno deste pagamento de imposto
através de bons serviços, de boas ofertas e de condições de dignidade para a população que era absolutamente miserável naquela ocasião, e isso gera um desagrado, né? É claro. Alguns que eram mais afortunados, como dito aqui, eles tinham uma melhor condição, ou seja, eles eram responsáveis pela cobrança dos impostos de uma província inteira, e aí eles eram considerados os chefes dos publicanos, e aí, para dar um exemplo, Zaqueu era considerado um chefe publicano, porque ele tinha uma condição melhor, ele podia cobrar os impostos num âmbito maior, então ele normalmente, e por consequência, ele tinha uma condição financeira melhor dada a esta realidade dele. Então, o povo, como era oprimido por eles, como eu falei, buscavam desenvolver por eles um certo ódio. Então, aqui Pastorino nos traz a condição de Mateus perante a realidade daquela população que sofria as cobranças de pesados impostos. Ou seja, o sentimento que a população nutria pelos publicanos era um sentimento muito odioso, era um sentimento muito desagradável, porque eles desenvolviam esta atividade e Mateus, como era um deles, obviamente existia esse tipo de sentimento para com ele. E toda esta classe de publicanos, ela era uma classe desprezada e comparada aos pecadores, né? Eles eram mal vistos, porque em geral cobravam mais do que haviam, mais do que devia, e isso gerava este desconforto. Então, aqui ele nos traz um arcabouço sociológico e histórico da situação para colocar Mateus no seu devido lugar perante aquela coletividade e para nos mostrar a grandeza do gesto de Jesus Cristo e, sobretudo, para nos mostrar também aqui como Jesus desafiava a lógica durante a sua atuação aqui no nosso planeta Terra, né? Ele desafiava todo o ambiente social, porque muitas vezes ele agia estranhamente. Muitas vezes ele agia de uma forma que a população, por estar apegada a determinados valores materiais, não conseguia compreender a conduta de Jesus Cristo, porque era uma conduta desafiadora, né? E os judeus consideravam eles os traidores e apóstatas, porque eles eram, segundo a visão da população, impuros por seu contato constante com os não-judeus. Ao narrar esse fato, Mateus dá-se apenas esse nome, Mateus, acrescentando o publicano, enquanto os outros dois dão seu primeiro nome, Levi, esclarecendo Marcos ainda, que é o filho de Alfeu. Então, aqui ele traça algumas considerações sobre as formas como os evangelistas vêm trazendo as passagens do Evangelho, e esta aqui especificamente. Cafarnaum, situada nas fronteiras do domínio de Herodes Antipas, com o de Filipe, tinha um posto aduaneiro que era importante, porque ficava no entrecontro, ou seja, a localização de Cafarnaum, como já foi dito aqui, era uma localização muito privilegiada para vários aspectos, sobretudo para os aspectos econômicos, porque ela ficava no entreposto, era uma espécie de entroncamento das estradas que ligavam Damasco ao Mediterrâneo e ao Egito. Então, era um ambiente propício para o surgimento de novas ideias, para a convivência de povos entre povos distintos, para o surgimento de relações diferentes do que existia na época, dado por conta deste contato muito miscigenado, muito diversificado. Então, era um ambiente que, para o comércio, também era ótimo. Então, ele traz essas considerações a respeito deste ambiente físico. E Jesus ele afronta os fariseus, os escribas, segundo Pastorino, ao escolher um desses homens como discípulo
após olhá-lo atentamente à sua mesa de trabalho. E aí, a reação de Mateus, que também não é fácil você ter esta reação perante um chamado de Jesus Cristo, porque era um indivíduo que, evidentemente, tinha plena noção do sentimento que aquela população tinha por ele. Então, o gesto de Jesus é muito desafiador, mas o gesto de Mateus ou Levi é também um gesto de muita coragem, porque mesmo compreendendo o sentimento que aquela parcela da população tinha por eles, pela categoria dos publicanos, mesmo assim ele se desapega, se desprende de todos aqueles aspectos materiais, deixa o seu escritório, entrega o seu escritório aos seus auxiliares e segue Jesus Cristo. Ou seja, há aí, de fato, uma imposição da condição de Jesus Cristo sobre Mateus, e há uma espécie de percepção do seu dever e percepção daquele momento histórico como, de fato, o era um chamado. Ou seja, Mateus ele teve esta compreensão para identificar que aquilo era um chamado e que não admitia-se qualquer negativa, porque ali era uma imposição no sentido de chamamento ao cumprimento dos deveres. São deveres em medidas diferentes, mas trazendo para as nossas realidades, é preciso que compreendamos também os nossos chamados e que são chamados aos cumprimentos de nossos deveres, das nossas obrigações reencarnatórias, dos nossos compromissos na nossa decorrentes da nossa trajetória espiritual e que é de fato uma imposição a nós. E quando nos furtamos a seguir este dever que é estabelecido para nós, nós vamos nos comprometendo ainda mais perante a lei de causa e efeito, comprometendo ainda mais a nossa bagagem espiritual. É importante a gente trazer isso para as nossas realidades, né? Muito de nós ainda agimos na personalidade, nos traz aqui Pastorino, como se fosse ela o nosso eu, preocupando-nos com os nossos haveres e comprando os bens que aumentam as nossas condições, mas que, ao mesmo tempo, nos apegam ainda mais a este ambiente terreno. É isso que é interessante. Nada há de errado nisso, do ponto de vista de uma análise da nossa necessidade de viver neste ambiente material, né? Uma espécie de homem do mundo aqui, enquanto não chega o momento de a tudo renunciar. Isso é muito interessante na fala de Pastorino, porque, segundo ele, este nosso comportamento, por um tempo, não evidencia nada de errado, entre aspas, né? Porque este nosso comportamento nos coloca na condição do homem no mundo, de vivenciar as realidades que este ambiente material nos impõe. Mas é importante termos isso em mente, que quando chega o momento da transformação, de um reajuste muito profundo, aquilo passa a não ser mais aceitável. Isso, obviamente, é muito difícil de nós compreendermos, porque esta ainda não é a nossa realidade. Nós ainda nos imiscuimos muito neste ambiente material. Mas para os espíritos que já sofreram e realizaram esta transformação profunda, esta metanoia, eles já não vivem mais esta realidade material, muito embora muitos deles tenham vivido neste mundo aqui entre nós, mas eles não faziam parte deste ambiente. Eles viviam aqui por conta de uma necessidade reencarnatória, muitas vezes missionária,
mas eles estavam aqui, mas não viviam isso profundamente, porque eles já realizaram em outro momento, já haviam realizado essa transformação. Mateus, com o dom de Deus, ele exemplifica o homem de negócios que se preocupa com os bens da terra, né? O homem no mundo, mas ao ouvir este chamamento de Cristo interno, ele resolve abandonar tudo e seguir o caminho da perfeição. É interessante aqui termos em mente também que Pastorino nos traz a ideia do chamamento do Cristo interno, porque foi de fato um chamamento do Cristo externo, da personalidade de Jesus Cristo, mas aquilo foi, sobretudo, o chamamento de um Cristo interno, ou seja, o Cristo que existe dentro dele impôs a ele a necessidade da transformação e de seguir o Cristo externo. Ou seja, houve uma conexão aí entre o Cristo externo e o Cristo interno de Mateus, e isto o fez seguir para uma realidade de transformação, de modificação. Isso é muito interessante aqui nesse estudo de Pastorino. O momento do chamado, segundo o autor, é uma oportunidade que não deve ser perdida por nós, e normalmente é perdida, mas é indispensável saber ouvir a voz que nos convoca, reconhecê-la, separar de fato o joio do trigo, porque há muitas vozes que nos chamam, há muitos aqueles que se auto-intitulam guias, sejam desencarnados, sejam encarnados, mas um só é o nosso mestre, Jesus Cristo. Ou seja, é preciso que compreendamos que este chamado também se dá de uma forma, de formas distintas e por meios distintos. Mas apenas um chamado é o verdadeiro chamado, que é o chamado do Mestre Jesus Cristo. Há outros que se colocam na condição de guias espirituais, de mensageiros ou de suporte, de gurus, de mentores também intelectuais, mas é preciso que tenhamos a exata compreensão para separarmos o joio do trigo. Que o chamado ele existe, são vários os chamados, mas apenas um é verdadeiro, apenas um é autêntico e apenas um nos levará ao caminho da salvação. Cada um de nós, segundo Pastorino, deve permanecer atento a esta própria personalidade, né? Para que não viva a preocupar-se com estes aspectos materiais, com os lucros materiais. Aí ele nos traz aqui a ideia de que a individualidade ela deve reclamar de nossa personalidade quando esta só cogita de juntar tesouros que a ferrugem consome e a traça corrói e os ladrões roubam. Ou seja, ele faz aqui nos traz aqui uma figura de linguagem comparando, nos traz aqui uma metáfora comparando estas nossas emoções e as nossas sensações perante este mundo material e o que isso significa para nós. Temos que ensinar, então, a nossa personalidade a confiar no Pai. Aqui uma lição de confiança em nosso Pai, para que realizemos esta transformação que tanto necessitamos. Vamos agora avançar no nosso estudo para o banquete de Levi. Eu escolhi tratar de Lucas, tratar dessa passagem em Lucas 5, 29 a 32. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa, e era grande o número de cobradores de impostos e de outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Respondendo-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores para a reforma mental.
Repare que aqui Jesus não fala em reforma íntima, ele fala em reforma mental. Mateus levanta-se da coletoria para seguir Jesus, mas antes leva-o à sua casa. Ou seja, é um convite muito bem feito, né? E aí oferece-lhe um grande banquete, no qual se despede de seus amigos e colegas de profissão, ou seja, é uma despedida, mas não uma despedida apenas no aspecto mundano aqui, no sentido de vou viajar e estou me despedindo. É uma espécie de despedida de padrões mesmo vibratórios, despedida de padrão de vida, de perspectiva de nova realidade. Realmente, os agentes fiscais eram numerosos lá em Cafarnaum. Reclinar-se à mesa, porque o alimento era tomado enquanto o convívio ficava recostado, quase deitado no leito mais baixo, com a cabeça apoiada no braço esquerdo, ficando o direito livre para servir-se nos pratos à mesa algo mais alto. Esse é o costume dos banquetes de luxo. Provinha da Síria, e ele traz aqui algumas considerações históricas a respeito deste banquete, do que aquilo significava em várias sociedades, Israel, Grécia e Roma, para retratar aquele momento. Notemos que o termo pecadores ele tem um sentido próprio no grego, segundo Passorino. Seriam basicamente os transviados, uma noção de pecadores distinta da noção que a igreja adotou neste caso aqui, né? É uma espécie de transviados, isto é, os que estão fora do caminho certo. Não é aquela visão basicamente apegada a um ato ou a alguns atos. Significa uma noção de caminho distinto do que deveria ser seguido, que é o que seria, segundo eles, o caminho certo. Para os fariseus e os saduceus ortodoxos, todos os não-judeus, os gentios, eram pecadores, no sentido de viverem um caminho, percorrerem um caminho distinto, porque eles não trilhavam a estrada traçada por Moisés. Ou seja, é um rigorismo voltado para os aspectos formais religiosos, né? E também eram chamados de pecadores todos os judeus que mantinham contato com os gentios. Ou seja, se você se conectasse, se você contactasse com estes pecadores, você também era um pecador. Fique bem claro, segundo Passorino, que o termo pecadores aqui tem este sentido especial, ele reforça. Não eram criminosos, não eram delinquentes, mas apenas pessoas que não seguiam aquela rigidez legal tida como ortodoxia. É interessante termos em mente também que Jesus, apesar de tudo, ele não seguia este rigorismo formal. Ele não era um judeu que obedecia todos esses rituais de uma forma ortodoxa, de uma forma muito apegada a estes valores, porque isto, de fato, não era importante para Jesus Cristo. Daí, e isso é um traço importante da personalidade de Jesus, que ele não estava apegado a isto, porque ele já tinha a devida compreensão de que isso se tratava apenas de ato formal, que não gerava nenhuma transformação em ninguém, muito pelo contrário. E aí ele nos traz aqui que o banquete que Mateus ofereceu a Jesus era, então, um verdadeiro banquete de pecadores, como diz o Jerônimo. Então, o ambiente era este. Era um ambiente de um banquete de pecadores e Jesus Cristo participou. E isso é muito interessante, porque evidencia muito a personalidade de Jesus Cristo e a compreensão do seu papel e das distintas realidades, né? Jesus Cristo, ele conseguia e consegue compreender o que as pessoas de fato necessitam para aquele momento. E muitas vezes aquela sociedade necessitava de uma conduta que chocasse, que rompesse com padrões pré-estabelecidos para mostrar uma nova realidade e uma nova forma de compreensão das coisas.
participar de uma refeição na casa de alguém era fazer-lhe grande honra, né? Normalmente para esses homens ricos, desprezados, porque eles tinham esta condição, mas não tinham prestígio social perante aquela população. Ver Jesus entre eles deve ter constituído, de fato, uma imensa alegria, um sinal inequívoco de estima e amizade, mas, por outro lado, era bem difícil de compreender isso, né? Para os judeus, eles eram obrigados a recitar as bênçãos, jamais admitiam ladear-se com essas pessoas, esse ato quase que religioso. São mundos muito diferentes, né? 20 anos após a morte de Jesus, os cristãos que provinham do judaísmo, eles recusavam se alimentar ao lado dos cristãos provenientes do paganismo. Então, existia aí, de fato, um apartheid social. Era muito claro. Um apartheid religioso, um apartheid de alguma medida étnico também, nestas diversas coletividades que existiam na época de Jesus Cristo. E isso é muito importante compreendermos, porque era um ambiente muito hostil para Jesus atuar. E mesmo assim, ele rompia com estes valores materiais, porque ele não estava preocupado com isso, né? Ao ver, pois, essa promiscuidade, os fariseus, obviamente, eles se escandalizavam, mas não ousavam investigar Jesus Cristo. Eles foram os discípulos para investigar a razão dessa manifestação de desrespeito a estes preceitos mosaicos. Jesus, então, interveio pessoalmente para tirar os discípulos de embaraço, e aí ele fez com fina ironia, que é um traço também muito interessante da personalidade do Cristo, é essa ironia muito sofisticada, típica de espírito muito maduro e que consegue trazer a mensagem de uma forma que aquela mensagem toque e atinja o alvo correto, que era o alvo que eram estes homens apegados a estes valores tão somente materiais, e que tinham um ego muito inflado e que, por obedecerem a estes formalismos religiosos, se colocavam na condição de superioridade que não representavam a realidade. Jesus sabia disto e sabia passar a mensagem da forma correta, porque tinha que desafiar essas pessoas desta maneira para romper com aquele quadro. E aí concedeu aos fariseus o título de justos e de sadios de espírito. Isso é muito interessante. E, de fato, eles não eram saudáveis do ponto de vista moral. Jesus concedeu, mas este título foi concedido no sentido de tome aqui um alimento ao seu ego, mas eu percebo o ego. Típico de espírito muito maduro, ao meu ver. Esta interpretação que eu faço. A expressão ir de aprender o que significa é fórmula rabínica usada nas controvérsias, né? Aí cita Oséias, dizendo que a misericórdia vale muito mais que qualquer sacrifício religioso, e depois cita um aforismo corrente, não são os sadios que precisam de médico, e confirma, não vim chamar no sentido de convidar os justos, mas os pecadores. E mais tarde dirá novamente que os pecadores e as meretrizes conseguirão o reino de Deus antes que os justos, fariseus e sacerdotes convencidos. Percebam que Jesus coloca eles no devido lugar, no sentido de não irão alcançar o reino de Deus, o reino dos céus, primeiro que os pecadores e as meretrizes. Ou seja, este comportamento de vocês não os levará à transformação e à chegada ao reino de Deus. Mas mesmo assim eu coloco vocês na condição de sãos e de justos, mas justos perante os olhos dos próprios que eram chamados de justos, né? Jesus não sabia que ali não havia nada de justiça, nem de justeza, e nem de saúde no sentido de serem sadios.
não havia uma saúde moral ali, nem uma justeza de comportamento. Mas, mesmo assim, foram atribuídos a eles estes adjetivos. Isso é interessante. A esses era muito mais fácil pregar a boa nova que aos que se julgavam virtuosos e conhecedores, quase que donos da verdade. Isso a gente pode trazer para a nossa realidade. Existem determinadas visões de mundo, determinadas visões dentro de alguns segmentos religiosos, e existem, lamentavelmente, determinadas posturas dentro do movimento espírita também, que, em alguma medida, se colocam nessa condição também de sãos e de justos. E é preciso que a gente coloque o dedo na nossa ferida, nas nossas feridas, e compreendamos a nossa realidade. Existem determinados comportamentos que não são louváveis. Existem algumas posturas perante a sociedade que evidenciam um distanciamento daqueles que se dizem espíritas da própria doutrina. Sob o pretexto de representarem a doutrina, eles evidenciam todo o ego. Estes alguns, né? Eles evidenciam um rompimento com a doutrina, mas utilizam aquela veste, eles utilizam aquela roupagem no sentido de representantes da doutrina, porque aquilo passa um verniz melhor e gera uma aceitação melhor perante a coletividade. E alguns outros segmentos religiosos, algumas pessoas de alguns segmentos religiosos também adotam isso, o que é lamentável, né? A individualidade, ela sabe perfeitamente que as personalidades são coisas passageiras, perecíveis, obviamente, e vivem uma situação de irrealidade que lhes parece realidade. Uma reflexão de Pastorino a respeito da individualidade e da personalidade. Daí, por que dar importância muito secundária aos atos da personalidade? Importa se a criatura, questiona ele, temporariamente mergulhada na carne, neste corpo físico, exerce uma profissão desprezada pelo mundo oficial. O que importa o transvio do que é exterior, se o íntimo está aproveitando aquela experiência, por vezes dolorosa, é verdade, para o aprendizado maior, indaga o autor. Então, se esta personalidade ainda precisa de certas exterioridades, né, como o banquete de Mateus, ele exemplifica para nós, a individualidade não se recusa a ela. Comparece com todos os discípulos, veículos que a envolvem, e participa da alegria daquela criatura que ainda dá valor ao temporário e irreal, por julgá-los coisas duradouras e reais. Ou seja, aqui é a compreensão de Jesus que aquilo era importante para aquelas pessoas. E mesmo sabendo que desafiaria aqueles que discordavam daquele comportamento dele, Jesus Cristo, ainda assim, compreendendo a realidade, a meu ver, daquelas criaturas que valorizavam aquilo, porque aquilo era da condição deles, ele participava, se entrosava com aquelas pessoas num ato de misericórdia, a meu sentir, porque compreendia que, por mais que ele não precisasse daquilo, aquelas pessoas precisavam daquele gesto. E aquele gesto de Jesus era fundamental para auxiliar na transformação daquelas pessoas. Repare que com outros personagens do Evangelho, Jesus não teve este comportamento, não adotou este comportamento. Ele rompeu logo no primeiro ato. E ele não teve gesto de misericórdia com alguns, porque de fato não necessitavam de misericórdia, porque eram profundos hipócritas e precisavam de outro comportamento de Jesus Cristo. Então, dá o tom de como Jesus tratava as pessoas de modo distinto, dependendo, obviamente, da necessidade daquelas pessoas que se relacionavam com ele. A lição de Jesus neste fato é importante e visa
a todos que se envaidecem de suas virtudes, né? Todos nós, obviamente, fugindo ao contato com os enfermos morais, exatamente estes são os mais necessitados. E é preciso que compreendamos isto, porque algumas pessoas, alguns médiuns, alguns doutrinadores também, não se sentem confortáveis em participar de reuniões mediúnicas, de desobsessão ou de cura, porque eles se colocam no pedestal de espíritos que só lidam com espíritos superiores. E nós não temos esta condição. E mesmo que tivéssemos esta condição, como Cristo tem, não é assim que se age perante aqueles que de fato necessitam de um carinho e de um conforto, de um ato de misericórdia. É preciso que haja a compreensão dos profundos sofrimentos dos indivíduos que estão naquela realidade. Tá? Existem tratamentos diferentes, embora não tenhamos nenhum nível para nos colocarmos nesta condição, é preciso que a gente tenha esta compreensão do sofrimento, da dor humana, da dor daquele indivíduo, que muitas vezes é apegado àqueles aspectos mais externos. E não é papel do médium se colocar no pedestal e nem do doutrinador de não lidar com estes espíritos. Né? Existe médium, infelizmente, lamentavelmente, que só quer receber espírito superior. Lamento. Se você adota este comportamento, evidencia que você não está recebendo espírito superior nenhum. Porque nenhum espírito superior vai querer se colocar na condição de alimentador deste ego. Eles não vão se submeter a este papel. Isto evidencia uma profunda fascinação e que vai levar algum tempo, um tempo considerável e muita vontade para que ela possa ser desfeita. Porque se você não quer lidar com o espírito que você julga inferiores, porque você está numa posição em que se julga superior, evidencia muito a sua realidade de profundo ego, de profunda vaidade. Não temamos ombrear com os pecadores e transviados, não fujamos de sua companhia, não recusemos banquetearmos a sua mesa, pois daí poderão advir grandes vantagens para ele e, sobretudo, para nós também. Porque, afinal, em que somos nós melhores que ele? Fica o questionamento. Só o pensamento de que somos melhores já é uma prova de que não somos, né? Nós tratamos aqui. Precisamos ter esta humildade, calçar a sandália da humildade e compreendermos a nossa real condição. Então, nós precisamos conviver com estas dores, com os pecadores e transviados, não porque é um ato de misericórdia nosso, mas porque o nosso maior exemplo conviveu e com toda a doçura do mundo para com estas pessoas. Para com outras, não. A palavra foi muito firme, dura e impositiva, mas para estes aqui sofredores, aquela realidade, Jesus se doou, Jesus se deu, porque sabia que iria, de algum modo, alimentar aquelas pessoas e ajudá-las a uma transformação em outro momento. Né? Fica aqui esta reflexão. Vamos para o último ponto do estudo de hoje, para a gente já concluir, a questão do jejum. Eu escolhi tratar este tema em Mateus 9, 14, 17. Depois foram a ele os discípulos de João, dizendo: por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados do casamento enquanto o esposo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em manto velho, porque o remendo repuxa parte do manto e fica maior o rasgão. Nem se põe vinho novo em odres velhos, senão arrebenta os odres e derrama-se o vinho,
estragam-se os odres, mas vinho novo é posto em odres novos e ambos se conservam. Ainda durante o banquete é apresentada a Jesus outra objeção, ou seja, os questionamentos ao Cristo eram intensos e, e frequentes. Desta feita, esta indagação, este questionamento tinha um viés ritualístico, né? Os joanistas, os discípulos de João o Batista, eles observam que num dia de jejum, conforme noticia Marcos, Jesus se banqueteia com os seus discípulos. A anotação de Marcos de que os fariseus e joanitas eles estavam jejuando assinala o contraste entre a alegria do banquete e a interiorização e a tristeza formal dos que jejuavam. Havia uma aparente distorção ali, naquele ambiente. Não é crível, todavia, que Jesus estivesse desafiando, afrontando logo no início do seu ministério um jejum prescrito por lei, ou seja, ele de algum modo dosou o seu comportamento e tentava seguir o seu caminho, o seu ministério, de algum modo respeitando no limite do que era razoável aqueles valores formais, porque afinal de contas ele estava inserido naquela sociedade, não podia romper de forma absoluta com tudo aquilo, porque senão de algum modo poderia atrapalhar o seu ministério, né? Isso é importante, mas havia outras datas já citadas por Zacarias, que, segundo os profetas, deveriam ser abolidas. Não obstante, continuavam a ser rigorosamente observadas pelos ortodoxos rigoristas. Então, aqui é um questionamento a Jesus do ponto de vista de um formalismo mesmo, uma cobrança de um comportamento que aparentemente é dissonante do que era praticado. Jesus responde com a comparação, os filhos da Câmara Nupcial, que expressam os convidados, que não podem, de modo algum, manifestar luto e tristeza na presença do esposo. Essa comparação, segundo Pastorino, ela é dirigida especialmente aos joanitas, que deviam bem lembrar-se das palavras do Batista, quando comparou Jesus ao esposo, e ele mesmo ao amigo do esposo, está lá em João 3:29. E ainda mais, vem ligar Jesus ao Antigo Testamento, onde se afirma que o esposo, por excelência do povo judaico, era o tetragrama, né? Confirmando o que escrevemos na página 4, do volume 1. E isto é interessante, a conexão de Jesus com o Antigo Testamento, não por ele, mas por aqueles que o enxergavam. No entanto, breve chegará o tempo em que o esposo será arrebatado, conforme também escreveu Isaías lá em 5:3:8. E aí ele traz alguns aspectos históricos, alguns aspectos da literatura, Pastorino, como sempre, de uma forma muito rica, muito profunda. Ele nos insere neste contexto muito diversificado. Vem depois uma frase que é impositiva, é sentenciosa, em forma de aforismo. Ninguém sobrepõe remendo de pano novo, literalmente não molhado, portanto encolherá muito ao ser lavado em roupa velha, pois a peça ela repuxará e o rasgão ficará ainda maior. A comparação ela é bela, claro. Lá em Lucas, ela é apresentada de uma forma um pouco diferente, né? Lá está como ninguém arranca um pedaço da roupa nova para remendar outra velha, pois as duas assim ficariam inutilizadas, mas o sentido, de algum modo, é o mesmo. Segue-se outra comparação, o mesmo teor, segundo Pastorino, a respeito do vinho e do odre, que eu vou avançar, porque o sentido é o mesmo, de algum modo, entre a comparação do vinho e a comparação da roupa velha e da roupa nova, e do receptáculo do vinho velho ou novo. Aqui, Lucas, ele acrescenta também um versículo novo. Quem bebe, aqui já tem uma distinção, quem bebe o vinho velho não quer saber do novo, pois o velho é melhor. É bom, os exegetas, eles interpretam essas comparações como
a impossibilidade de adaptar-se à Boa Nova às velhas doutrinas israelitas, esta compreensão um pouco mais terra-terra, né? Uma compreensão um pouco mais ligada ao ambiente terreno aqui, portanto, com uma afirmação de uma nova doutrina, deve arrebanhar homens libertos de preconceitos e dogmas, embora seja louvável, há uma interpretação ainda mais profunda que esta, né? Mas é louvável que se tenha isto aqui, no sentido de algum modo, a doutrina do Cristo, ela vem arrebanhar pessoas, mas que se transformem em pessoas libertas de preconceitos e de dogmas. De alguma maneira, isso retrata a realidade, claro, e aí ele se conclui que o candidato à nova doutrina de Jesus, segundo esta modalidade de interpretação, deve abandonar totalmente estas ideias preconceituosas e os dogmas, fazendo delas tábula rasa, todas as suas crenças antigas, sem que jamais poderá compreender todo o alcance que Jesus ensinou. Ou seja, aqui ele nos coloca a ideia de que para compreendermos o que o Cristo quis nos dizer de fato, e para vivenciarmos isso, é preciso que estejamos libertos de tudo aquilo que tínhamos como dogmas, como verdades absolutas, e como preconceitos, no sentido de conceitos pré-definidos, para que possamos compreender novas realidades. E aí, avança Pastorino, outras lições, mas vamos aprendendo, aprofundamos o conhecimento do ensino de Jesus Cristo, né? Então, se os fariseus eles caracterizam os tipos hipócritas dos atores que representam uma cena sem que os sentimentos estivessem bem expressos e correspondessem ao que lhes vai no íntimo, de fato, os joanitas, que ele faz uma distinção entre os fariseus e os joanitas, já são um exemplo de outra categoria. Um rigorismo sincero, um rigorismo muito bem intencionado, de algum modo, que julga residir a perfeição no rígido cumprimento desses preceitos morais. É intelectualismo, ainda um pouco esclarecido, embora não muito bem equilibrado, mas é uma categoria diferente dos fariseus no sentido da boa-fé, da intenção. Tá? Ainda é um rigorismo muito apegado ao formalismo, mas, a meu sentir, não há aqui uma má-fé, não há uma hipocrisia profunda. Né? Eles preocupam-se desta maneira com o lado exterior da vida, dando importância a esses aspectos materiais e formais, ao jejum, à ausência de alegria, este comportamento mais introspectivo, sobretudo em determinados momentos, porque o jejum, mais do que a abstenção do alimento, ele valia pela expressão facial, tristeza, pela expressão corporal, pelos aspectos físicos, né? Tudo isto era importante para essas pessoas, um sentido de vida. E aí, Pastorino nos traz a ideia de que enquanto o esposo, o Cristo interno, né, está unido à sua criatura, esta fatalmente terá que demonstrar alegria. Todos os grandes místicos que realizaram a unificação, ou pelo menos quando conseguem a união, sempre foram alegres, bastando nos recordar o exemplo de Teresa d'Ávila. E aí ele avança. Entretanto, quando essa união ela se desfaz nestes intervalos de separação, a tristeza é grande, profunda, e aquela criatura chega a perder o apetite, no sentido de gerar um jejum para ela, e a perda de sono também. E esta é a fase denominada, um período denominado de secura ou de trevas, como noite sem estreias. Nos retrata Pastorino aqui. Os ensinamentos feitos sob esta... Há um erro aqui, tá? Noite sem estrelas, ou a chamada noite sem estrelas, perfeito. Ou a chamada perfeito. Noite escura em São João da Cruz. Pronto, perfeito. De fato, noite sem estrelas não tem muito sentido, né? Mas tudo bem. Obrigado, Rui. Os ensinamentos... Nesse capítulo tem uns erros de grafia, tá? Que, inclusive, às vezes, coloca o texto no nível do ridículo.
Foi uma falha, tá? Lá no início mesmo tem um desse, mas Tem. vamos adiante. Logo no iniciozinho tem, de fato, um que ao sair de casa ele não tem R, é meio incompatível com a qualidade do estudo de Pastorino, né? De fato. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui, Rui. Das noites sem estrelas, né? Estou procurando a página, eu me perdi um pouco. Deixa eu ver no meio. 68, 69, Rui. Agora isso fugiu mesmo. Cristo interno. 69. 69. 69. Perfeito, achei. Os ensinamentos feitos sob forma de parábolas são profundos, obviamente, e em muitos momentos difíceis de serem compreendidos. Eu mesmo tenho extrema dificuldade para compreender algumas parábolas. A interpretação dada por todos os exegetas é de que o evangelho não pode adaptar-se a essas crenças judaicas. A Boa Nova, ela então se perderia se ela pretendesse brotar dali e produzir no terreno já cultivado, ou seja, prega-se aqui um rompimento com o que estava estabelecido, né, por outra crença, porque senão gera-se o risco de uma contaminação daquela Boa Nova. Né? Então, aí, a interpretação mais personalista, né? Que trabalha com fatos exteriores a fim de que não se precise tocar em seu próprio íntimo, né? Ou seja, é uma interpretação aqui que não vai a fundo e não visa uma reforma de mente, uma reforma também comportamental, modificando os seus hábitos, a sua crença, os seus valores de um modo geral. Só que nos adverte aqui Pastorino que a interpretação real ela é muito mais profunda e deve ser valorizada, porque, a meu sentir, ela é a verdadeira e aqui nos leva a uma nova realidade, a uma nova condição. O homem novo, ele não pode aqui ser sobreposto não pode ser sobreposto ao homem velho, senão ambos se estragam, né? A individualidade, ela não pode aplicar-se sobre a personalidade, porque se houver esse cruzamento, há uma contaminação de toda aquela conjuntura. É preciso que se rompa com o homem antigo, no sentido de que este homem antigo fique em outro momento da sua trajetória e que o indivíduo ele perceba a necessidade de vivenciar uma nova realidade e ele se reestruture e ressignifique aquilo, que ele transforme de fato aquele homem velho, homem antigo, não estabelecendo aquele homem antigo como um anteparo para este homem novo, mas no sentido de compreender aquele homem antigo como uma realidade passada e que, a partir daí dos erros e acertos e de uma transformação deste homem antigo, que surja um homem novo, porque, se não for assim, haverá, como dito, esta contaminação de ambos, né? Para que, havendo esta transformação, surja uma nova realidade. É esta compreensão que eu tenho deste ponto. E aí ele finaliza, mas tudo isso é difícil porque quem experimentou o vinho velho recusa o novo. Quem durante séculos plasmou em sua mente aqueles moldes já pré-definidos, pré-estabelecidos, e a eles se adaptou plenamente, recusa abandonar tudo isto que faz parte da nossa bagagem espiritual para tornar-se novamente criança. Que, de fato, é tornar-se criança outra vez, no sentido figurado, porque houve uma nova compreensão da sua realidade, e aí sim poder ingressar no reino de Deus, na consciência cósmica, segundo Pastorino, encontrando este Cristo interno, mas tendo como exemplo, sobretudo, o modelo comportamental e o modelo de padrão vibratório e mental, que é o Cristo externo, né? Ele que deve ser o maior espelho para nós e que nós, de alguma maneira, relutamos a seguir devidamente o Cristo
externa. Dessa forma, eu agradeço a todos vocês, todos e todas.